Tudo começou com um touro bravo, que fugiu ali, ninguém conseguia achar, de repente acharam, estava numa gruta. Só que ninguém conseguia mexer no touro, não conseguiam tirar ele de lá, ele estava preso naquela gruta. Aí um homem de nome Gargano pegou uma flecha, né, e atirou no touro, pum, a flecha misteriosamente voltou e feriu a ele, que tinha lançado a flecha. O que era aquilo? Que provação era aquela? Ali estava para começar uma grande manifestação, talvez das maiores, de São Miguel Arcanjo, uma coisa tão simples que deu uma manifestação extraordinária. É o que nós vamos ver hoje. Seja muito bem-vindo, muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. Como são as vias de Deus, né? O homem, aquela terra pertencia a um homem rico, muito piedoso, né, de nome Zenon, e ele possuía toda uma montanha para que o gado dele ali pudesse pastar e tudo mais, as ovelhas e tudo, né? E tinha provavelmente um dos empregados dele, de nome Gargano, o monte também chamava-se Monte Gargano, fica no sul da Itália, bem pertinho de São Giovanni Rotondo, a terra do Padre Pio, nós vamos falar isso depois. Mas isso foi lá há 1500 anos atrás, mais de 1500 anos atrás, no ano de 490. O Papa na época, um Papa que era santo, São Félix II, tudo aconteceu nesse contexto. E então um touro tinha ali se desviado do rebanho e foram achar ele dentro dessa gruta. Estava ali atrapado, não tinha como tirar porque ele estava arredio ali. Então decidiram, bom, vamos matar, pelo menos a gente leva a carne, né? A carne a gente consegue levar. Então esse homem, de nome Gargano, pegou o arco e flecha, atirou e, como eu disse, a flecha misteriosamente, ao invés de ir para o touro, voltou e o feriu a ele. Bom, que provação, né? Eles já tinham perdido um touro que eles queriam manter por mais tempo, iam pelo menos tirar a carne. Não conseguiram. Foram matar o touro, a flecha voltou e feriu o homem ali que estava fazendo o seu trabalho. Que provação! No entanto, a gente vê os caminhos de Deus. Muitas vezes, as grandes coisas, as grandes graças começam através de uma provação um tanto inexplicável, né? Mas, veja só a diferença aqui, que é um povo com fé e um povo sem fé. Eles pensaram logo, bom, isso pode ser uma manifestação sobrenatural, porque era inexplicável, né, como se uma mão misteriosa tivesse jogado aquela flecha. Então eles foram falar com o bispo. Veja que outras épocas, né? O Papa era santo, o bispo era santo, o povo tinha fé. Bom, então eles foram falar com o bispo e o bispo pensou, bom, se for uma manifestação sobrenatural, nós precisamos pedir o conselho, né, ao sobrenatural, a Nossa Senhora, aos anjos. Então ele disse, recomendou a todos que estavam envolvidos, ali na cidade de Siponto, é o nome da cidade, recomendou que todos fizessem 3 dias de jejum e oração. Então eles foram ali, jejuaram, fizeram os 3 dias de jejum e oração, e no terceiro dia, quando estava terminando o jejum, São Miguel Arcanjo aparece para o bispo São Lourenço, né? E aí, São Miguel declarou, este é um lugar a partir do qual eu quero espalhar muitas graças, em um lugar que deve ser erigido em minha honra e de todos os anjos. E aí o arcanjo desapareceu. E aí imagina, o bispo, que era bispo e era santo, né? Deus, meu Deus do céu, quando vós nos dareis novamente santos bispos, santos padres, né? Mas enfim, isso é detalhe. Então ele foi em procissão, outra coisa que é raro acontecer hoje em dia, mas enfim, foi com procissão, com o clero e todos os fiéis da região, para ver como é que era a gruta. Quando ele chegou na gruta, a gruta já estava toda talhada, como se fosse uma igreja. Então, imagina a estupefação de todos, sobretudo quando eles ouviram do fundo ali da gruta um hino misterioso, maravilhoso, cantado por vozes assim, quase que divinas, dizendo, aqui Deus é honrado, aqui o Altíssimo é glorificado. Essa foi então a primeira aparição de São Miguel no Monte Gargano, e que devia ser, e até hoje é, o principal santuário, não é, dedicado a São Miguel e aos santos anjos.
E esse acontecimento, veja bem, uma época de fé, hein, se espalhou por toda a Europa e a partir dali papas, santos, reis, imperadores foram visitar o local. Mas a história não termina por aí. Houve duas aparições também muito importantes. A segunda aparição foi em 492, portanto 2 anos. Depois já era um outro papa, também santo. Ah, São Miguel, quando que virão, né? Papas santos, um depois do outro, verdadeiramente santos. Devemos rezar por isso. Mas então São Miguel apareceu pela segunda vez. O bispo ainda era o mesmo São Lourenço Maloriano, bispo de Siponto. O que acontece? Um exército do rei dos godos, bárbaros, né, chamado Odoacre, imagina, o rei dos bárbaros, não estava gostando de Siponto porque essa cidade estava aliada a um rival dele, que era o Teodorico. Então decidiu dizimar a população da cidade. Começou a cercar, né, a cidade, fazer ali espécie de trincheira, sei lá como é que era a guerra da época, e sitiou a cidade. E o povo, então, novamente, em época de fé, hoje é o contrário, né? Começa a ter guerra, o pessoal só pensa em dinheiro, em guardar coisa. Na época, começa a guerra, o pessoal pensava no sobrenatural. Que exemplo para nós. Bom, então, os fiéis foram ter com o bispo. Disseram, o que nós fazemos? E aí São Lourenço disse, não, isso é uma situação extraordinária, nós não temos defesa. E, então o bispo São Lourenço, ele subiu ao Monte Gargano para pedir a vitória do guerreiro São Miguel. Ele disse, não, por favor, dê-nos a vitória. Nós rezamos, né? São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. É evidente que é um combate espiritual, mas nessas circunstâncias também é um combate físico. Nós precisamos de defesa. Então eles rezaram a São Miguel e aí, depois de um certo tempo, os godos, né, os bárbaros que estavam invadindo, estavam sitiando e mandaram uma mensagem, um ultimátum. Ou vocês se rendem ou nós vamos dizimar a todos. E aí o bispo disse, não, me dê 3 dias. Engraçado, né? Eles deram os 3 dias. E aí o bispo, o que ele fez? Ele pediu ao povo que jejuasse e rezasse. Se aproximasse dos sacramentos para atrair a ação dos anjos. Olha o ensinamento para nós. E isso era o início do dia 29 de setembro. E nós vamos ver por isso que até hoje, dia de São Miguel, é dia 29 de setembro. Então, o bispo estava na igreja, na catedral, rezando a Santa Missa, e São Miguel apareceu-lhe e disse, prometendo a vitória. Mas, veja que interessante, não ia dar a vitória assim, ele disse, é preciso combater. Mas não combatam antes das 16 horas, porque, por algum motivo, era preciso que o sol estivesse iluminando para que todos fossem testemunha do que ia acontecer. Então o bispo avisou o povo e fortificou com o sacramento da Eucaristia de manhã cedinho. Veja, não é simplesmente, São Miguel me ajude e eu toco minha vida como se nada tivesse acontecendo. Não, sacramentos. Na hora fixada, os habitantes da cidade de Siponto saíram da cidade e foram para cima dos bárbaros. O céu, nessa hora, estava sereno. Quando deu, então, essa hora, 16 horas, então começou trovões, raios. Quando os godos, os bárbaros, olharam para cima do monte, estava São Miguel lançando raios contra eles e mostrando que ele tem poder sobre os 4 elementos. Então foi o céu, foi o ar, foi por tudo. Então começaram esses raios, sobretudo, a atingir os godos. Iam na mesma direção onde estavam os sipontinos que iam em direção, mas nenhum dos raios, nada atingiu os sipontinos, que estavam do lado do bispo. E aí os godos viram aquilo, não entenderam e fugiram. Né? Então essa foi a segunda aparição de São Miguel, mas tem mais uma impressionante, que foram o conjunto das 3 aparições que formam, que deram origem, no fundo, ao principal santuário de São Miguel do mundo. Então, o que fez o bispo? Subiu com o povo ao Monte Gargano para agradecer o arcanjo São Miguel. Quando eles chegaram na entrada da gruta, tinha pegadas especiais ali que não eram explicáveis, que no fundo era São Miguel, que apareceu em forma humana
para mostrar, fui eu que estava aqui, fui eu mesmo que apareci para o bispo, fui eu que dei a vitória. Maravilha, né? Bom, terceira aparição de São Miguel no Monte Gargano, mas antes disso, olha, não deixe de fazer parte deste apostolado. Lembre-se que isso não é uma historinha, não é conto para boi dormir, esse canal é feito para fazer apostolado e isso depende da ajuda de vocês, né? De se inscreverem, darem seu like e tudo mais, e fazerem parte do grupo dos apóstolos dos santos anjos. Veja aqui, né, o link na descrição do vídeo e considerem, né, fazerem parte desse grupo seleto de apóstolos dos santos anjos que tem uma relação muito especial com São Miguel, né, e como eu mostrarei em outros vídeos, uma relação muito especial com o Monte Gargano, esse lugar que eu estou, das aparições que eu estou dizendo. Então, considere com calma, né, saia um pouco da floresta aí do YouTube de tantos vídeos, né, e dê uma olhada nessa página que explica como se tornar um apóstolo dos santos anjos, né? Expandir, difundir. Bom, a terceira aparição aí foi a aparição em que São Miguel disse como é que ele queria o santuário. E nós vamos ver um dos poucos santuários, né, construídos pelo próprio santo que deu origem. Ou seja, São Miguel e os anjos construíram o santuário. Nós já vimos que São Miguel deu um formato de igreja para a gruta. Mas, então, em 493, ainda era bispo São Lourenço, ele foi com o povo, porque era a cidade e tinha um monte ao lado, como é ainda hoje. Então, o bispo foi com o povo para agradecer a São Miguel. Bom, como o Papa, São Gelásio, ele estava numa localidade perto, o bispo, então, mandou emissários para o Papa e disse o que o senhor acha de nós transformarmos a gruta num santuário? E o Santo Padre disse, bom, primeira coisa, vamos escolher o dia 29 de setembro, que foi o dia da vitória de São Miguel sobre os godos, para dedicar a igreja, né, localizada na gruta. Bom, então ele recomendou, o Papa recomendou, que se fizessem preces públicas para saber, para conhecer a vontade do arcanjo. Outro ensinamento para nós precisamos rezar pedindo, muitas vezes, quase sempre, né? Precisamos do conselho dos santos anjos. E para isso nós precisamos rezar para saber a vontade de Deus, que seja feita a vontade dele e não a nós. Bom, então essas preces foram ouvidas e aí São Miguel apareceu pela terceira vez a São Lourenço, dizendo como é que ele queria. Veja as palavras aqui. Cessa de pensar mais, decide-te a consagrar a minha gruta, que eu escolhi para meu domínio. Veja que bonito, o domínio de São Miguel. E que consagrei com meus anjos. Tu verás os sinais ardentes desta consagração, a saber, a imagem que eu colocarei, a imagem colocada por mim, mistério. Mas será que São Miguel pegou de algum lugar desconhecido e colocou lá? Não sabemos. O altar edificado pelos anjos, que incrível, né? Um altar edificado pelos anjos, meu manto e minha cruz. Esta noite, tu e mais 7 bispos entrareis na minha gruta para ir rezardes com a minha assistência. Amanhã celebrarás o santo sacrifício da missa e comungarás com o povo, a vez de ver quantas bênçãos espalharei neste tempo. E aí foi feito tudo como São Miguel recomendou, e quando as pessoas entraram na gruta, viram a imagem milagrosamente colocada ali por São Miguel, esmagando Lúcifer. São Miguel está sempre batalhando, né? Esmagando Lúcifer, o altar armado com uma cruz de cristal, com 5 palmos, um manto cor de púrpura e, no fundo, uma fonte milagrosa. E aí, assim foi feito, e de tal maneira, já estou vendo, certo? Vai chegar um ateu e dizer, não, mas isso aí é conto da carochinha, como é que você me prova? Primeira coisa que eu digo, olha, meu caro ateu, eu posso te provar e você não vai acreditar. Quer mais uma prova disso? É que as pessoas vão lá, e há um costume piedoso, de pegar um pedacinho do monte, né? Um pedacinho da gruta, da pedra ali, e que produz curas, produz milagres, e tudo mais. Mas não adianta, né? Com certos ateus não adianta discutir, é melhor rezar por eles. Então, muito obrigado, você que se inscreveu e compartilhou o vídeo, tem a missa dessa semana por você,
Reze por mim também, conte com as nossas orações e até amanhã, se Deus quiser.